Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para quem vai assistir o vídeo mais tarde, depois de eu postar o vídeo no YouTube. Eu estou postando aqui o segundo capítulo de Gênesis, que estreou ontem na Record, e hoje eu vou fazer uma análise dele desde o início até o fim, tá bom? Aqui logo no começo do segundo capítulo a gente vê Adão andando pelas pedras procurando Eva, porque na verdade Eva está gritando, né? Eva está chamando por Adão e Adão está a procurar ela. Agora você vai saber o motivo. Eva está para dar à luz, né? Nesse momento aqui, Adão, depois de procurar e achar Eva, percebe que ela está aí nos seus momentos já pronto para poder dar à luz seu primeiro filho, né? E Eva agonizando, como foi lançada a maldição, né? Por conta do pecado de que ela sentiria dores de parto. Então ela começa a sofrer no parto, né? E Adão percebe isso, e é a primeira vez que eles veem tanto sofrimento juntos, né? Na hora de nascer o primeiro filho deles. E Adão e Eva ficam juntos nesse momento, né? E após o nascimento vem um alívio, né? E aí esse é o momento que ela decide dar o nome dele de Caim, né? Adão pergunta qual o nome e ela diz que ele será chamado Caim. E nesse momento aqui, ó, o cenário ele fica vermelho. Na verdade não é o cenário, tá? É a visão desse personagem aqui, tá? Que seria o diabo. O diabo tá observando aí esse momento feliz do casal, né? Primeira vez de felicidade também depois de tanto tempo, depois da expulsão do paraíso. O diabo tá observando aí uma oportunidade de tentar causar algum mal, maquinando alguma coisa ruim para o casal e também para o filho, né? E aqui eles estão cuidando da criança, né, nos seus primeiros minutos de vida. E a criança começa a chorar, né? Então Eva fala que sabe o que fazer, né, para evitar o choro da criança, porque ela é mãe, né? Então ela percebe que a criança tem fome. Então nesse momento ela cede o peito para a criança poder se alimentar. E aqui você já consegue perceber que tem o mais velho lá atrás e agora você tem esse filho aqui, são dois agora, tá bom? No caso aqui agora é Caim e esse é Abel, que acabou de nascer. Então a novela já vai indo seguindo a linhagem da Bíblia, né? Os primeiros filhos de Adão e Eva. E aqui você vê no início, esse daqui é Caim e esse daqui é Abel. Eles estão brincando, depois de passar alguns anos, né? Eles já estão brincando aí, se divertindo no local onde eles estão localizados fora do Éden, tá bom? E aqui a família de Adão. Você já começa a perceber que ele tem filhas, né? Ele tem uma aqui, outra lá atrás e essa daqui. No caso aqui você já vê 4 filhas só nesse cenário. E também você consegue enxergar aqui, ó, outras meninas, né? Então a família vai crescendo, mas no caso a maioria mulher. E aqui você tem os meninos se encontrando com o pai. Essa figura aqui, feminina, essa filha de Adão, o nome dela é Rená, é um nome típico lá do começo, né, segundo historiadores, colocaram aí para poder dar vida, né? Esse nome não está na Bíblia, mas é para poder dar vida, de acordo com a licença poética de interpretação dos autores, baseado no livro de Gênesis, para poder dar aí um segmento à história. E essa menina aqui, ela se sente rejeitada pelo pai, mas não só ela, todas as meninas junto com ela, né? Porque Adão, ele trata diferente as mulheres, né? Aqui nesse momento ele pergunta cadê as frutas e a menina aqui, junto com as outras meninas, né? Aqui nós temos praticamente, digamos assim, o clube da Luluzinha, né? Revoltadas porque o pai tem um mau comportamento perante as meninas, né? Acaba exigindo mais das meninas do que dos meninos. Provavelmente algum rancor que os autores colocaram como se fosse uma raiva de Adão por conta do feito que Eva fez, e aí ele acaba descontando nas mulheres uma forma de tratamento um pouco mais rude, né? Querendo mostrar assim que o pecado já entra, e aí ele começa a tratar de maneira grossa e muito estúpida as meninas. Você vê que os meninos estão aqui, ó, estavam brincando e as meninas estavam trabalhando, tá? E aqui você percebe a cara delas de desgosto por conta de rixa, né, na família, já querendo mostrar os problemas que o pecado vem causando tanto para eles quanto para a família como coletivo, né? Então aqui você vê Caim enfrentando a irmã, né?
E eles estão discutindo e Eva não está gostando nada disso, porque vê a postura de Adão, né, mais favorável aos meninos. Tá? E aqui a menina começa a conversar com Abel, né? Abel tenta conversar com a menina de uma maneira simples para poder entender por que essa raiva toda dela no coração dela. E aqui você percebe no outro dia a família está toda reunida, né? Você vê que bastante gente já tiveram vários filhos. Aqui tem aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São praticamente entre 11 e 12 filhos, mais ou menos, Adão tem. A família está conversando e as meninas, você percebe que essas meninas aqui, ó, que estavam todas aqui, elas saem, né? Porque elas têm raiva, né? E você percebe Adão, os dois meninos, e todo mundo sai, né? Você só vê Eva no lugar dela, né? E todas as outras filhas de Adão e Eva saem porque elas têm raiva, tem alguma amargura aí por conta do pai tratar de maneira diferente as meninas, tá? Isso daqui não está na Bíblia, mas os autores quiseram colocar como uma forma de mostrar aí já problemas familiares, querer colocar assim, isso foi a causa dos motivos que você vê hoje de brigas também entre sexo, homem, mulher, preferência, quem é melhor que quem, e aqui começa, né, toda essa briga, e os autores colocaram, eu achei bem legal, né? Tem gente que fala assim, mas isso não está na Bíblia. Não está, né? Não está. Mas para a gente poder entender que os conflitos da família Adão e Eva também tinham, né? Porque nós temos e nós herdamos a características típicas deles. Qual é a família que não tem problema, né? Então essa família aqui também tem esses problemas e são os primeiros problemas do povo, né? No total na família, a primeira família do mundo. Então aqui você vê as meninas reunidas, só tem meninas aqui, tá? Vou aumentar aqui, ó. Só tem meninas aqui, elas estão reunidas naquela casa. E elas estão organizando aqui, tramando sair, né? Porque elas não aguentam mais ver o pai tratar de maneira grossa elas. E aqui Adão e Eva estão conversando sobre isso, né? E quando fica esse cenário dessa forma aqui, ó, é porque Deus está olhando a conversa, tá? É uma forma de dizer que Deus está prestando atenção na conversa. Então aqui, ó, Eva entra na casa onde as meninas estão e começa a conversar com elas e percebe o tom da conversa das meninas, né? Sabendo que as meninas estão tramando ir embora, Eva fica triste, né? Então ela se lembra, né? Aqui já é a primeira cena do primeiro capítulo, na verdade, Eva se lembra como ela estava bem no jardim do Éden, mas por conta do pecado que ela, né, primeiro, ela sente culpa, ela carrega culpa, porque foi ela que conversou com a serpente e caiu na ladainha, né? Então ela sente culpa que todos esses problemas que a família está enfrentando é por conta dela, né? Então ela começa a se sentir culpada. E aqui as meninas estão no outro dia, já trabalhando, né? E aí, Caim, nessa cena aqui, Caim ele tá com um objeto aqui que meio que de lançar, né, como se fosse um estilingue, um arremessador, e aí ele lança uma pedrinha ou algum objeto com fogo no chão. E Adão vem, sai, porque ou sente o cheiro ou vê o tom da brincadeira que não é muito legal, e começa a perguntar quem foi que fez isso. E ele vai lá e pisa no objeto que estava pegando fogo, e a menina aqui não gosta, ó, tá vendo? Que Adão pergunta quem foi, né? E aqui, Caim, ele tá meio que virando a face, tipo, fingindo que não foi ele. Olha a cara de deboche dele aqui, ó. Então, o que acontece? A menina vem acusar Caim, vem tentar conversar com o pai, e Eva fala pra ela, a menina, a filha dela, tentar conversar mais devagar, porque assim, Eva percebe que Adão dá um tratamento diferente, então ela não quer que a menina converse com o pai de maneira rude, porque a menina tá com muita raiva no coração. Só que a menina tá guardando tudo isso pra ela, e ela quer conversar com o pai, porque ela percebe que o pai tem mais preferência pelos meninos, né, por serem homens, e o pai tem raiva das meninas. Então Eva, querendo evitar uma briga entre o pai e a filha, fala pra menina ir conversar com o pai de maneira mais... como diz assim, como posso dizer, de maneira mais branda, né? Só que a menina fala, não, eu quero falar com meu pai, né? E aí eles estão conversando aqui, a menina, você viu como ela já está alterada, e Eva não tem o que fazer, né? E aqui você vê o causador de todos os problemas aqui, né? Observando tudo. E as meninas estão observando ali a conversa também, já estão olhando o rumo que está levando, né? E as meninas começam a discutir entre a família, né?
vendo que não dá mais certo da forma que Adão tá tratando. E aí Abel vem conversar com a irmã, né? Falar que não é bem assim e que a menina quer fugir, né? Mas a Abel vai lá no momento para tentar resgatar a irmã para que ela não tome essa escolha, né? Eles se abraçam e as meninas estão aqui todas reunidas, você percebe, né? A rebelião. E aqui, esse personagem sempre revoltado, né? Esse aqui é Caim, sempre com uma postura de deboche, querendo mostrar na Bíblia como se fosse também aquele cara chato que desconfia, né, de tudo, que debocha, que não leva a sério os problemas da família, mas que acha que a vida é assim muito injusta com ele, né? Ele se põe de vítima o tempo todo. E as meninas aqui, ó, prestando atenção, tá bom? E aqui você vê Eva segurando as meninas, tá bom? As meninas estão aqui já querendo ir embora e Eva quer evitar a saída delas. E Eva tá chorando aqui junto com Adão e as meninas, ó. Todas elas reunidas já querendo ir embora porque não querem mais ser lideradas por um homem. Né? Então aqui começa todos os problemas e você começa a entender que não foi assim, pode não ter sido assim, mas pode também, a gente não sabe. Tá bom? A gente não sabe. Isso aqui é uma licença poética onde os autores estão querendo mostrar que todos os problemas começaram aí. Estão querendo mostrar que até na primeira família tiveram esses problemas. Então as meninas estão querendo ir embora, não querem mais ficar sobre a chefia do pai. Elas se reúnem aqui e Eva começa a falar com Adão. E Adão já está percebendo aí que as meninas estão indo embora e Eva sente raiva de Adão por conta disso, né? Então aqui a gente tem a cena Adão já começa a demonstrar meio que um sentimento de que ele poderia ter sido melhor, né? Eva vai se encontrar com as meninas após a partida delas da casa delas e ela se abraça com as meninas, né? E as meninas vão embora e Eva fica aos prantos, né? Aqui você tem essa parte aqui, ó, bem nessa parte aqui você tem as meninas, tá bom? As meninas já estão indo embora. E Eva vem aqui falar com Adão. Olha, você viu a atriz, né, como ela atua muito bem com um tom de raiva, né, falando que acabou tudo agora entre Adão e Eva e que ela não quer mais saber de Adão. Tá? A cara de assustado de Adão, tá vendo a forma que ele tá agindo tá muito errada. Tá bom? Então aqui, na próxima cena, né, você vê eles estão trabalhando no solo. Isso daqui é um material, eles estão arando a terra. E aqui você vê Adão, né, conforme também a maldição que Deus lançou, que ele teria que plantar, né, e cultivar a terra para poder comer. Sol bem quente, né, querendo mostrar aqui no trabalho, o sol bem quente. E aí eles estão aqui, ó, Eva está jogando sementes na terra. E aqui você vê a família trabalhando, tá? Mas agora não é toda a família porque as meninas foram embora. Você vê Caim e Abel, uma filha delas que ficou, uma filha deles que ficou, e Adão e Eva estão trabalhando na terra, né? E Adão tá aqui, Abel, né? Abel tá aqui reclamando que eles só trabalham. Né? Nesse momento aqui, esse aqui é Adão, esse aqui é Abel. Abel pergunta para Adão se ele pode sair para cuidar das ovelhas, né? Porque as ovelhas precisam ser cuidadas também enquanto eles trabalham na terra, porque como diminuiu o corpo de trabalho, né, as meninas foram embora e ficaram só eles, o trabalho na terra fica mais forte, né, para eles, né, fica mais árduo. Então Abel precisa também cuidar das ovelhas, porque essa era a tarefa dele, e ele está trabalhando na terra, né. Então ele pergunta para Adão se ele pode sair para poder olhar as ovelhas. Aí Caim aqui meio conformado fica: você vai deixar a gente aqui trabalhando na terra enquanto você vai cuidar das suas ovelhinhas? A cara dele, ó. Então aqui os dois começam a discutir, né? Caim acredita que é mais importante trabalhar na terra, né? E Abel fala que se não cuidar das ovelhas, elas morrem. Então aqui Adão dá licença para Abel sair e Abel vai cuidar das ovelhas, né? A cara de indignação de Abel, de Caim. E aqui tá Abel cuidando da ovelha, né? Caim vem se encontrar com ele, eles começam a falar, né, sobre todos os problemas. E aí, nesse momento aqui, Abel ele fala que na verdade a família tem que ser grata, né, porque Deus está dando oportunidade e está cuidando deles. Só que aqui você percebe aqui que Deus está observando essa conversa, né? E aqui Abel começa a falar, né, que eles têm que ser gratos, têm que agradecer a Deus porque ele dá proteção e tudo. E Caim está observando a conversa aqui, ó.
Deixa eu voltar aqui nessa parte. Caim tá observando essa conversa aqui e tá falando que não é bem assim, né? Na verdade, enquanto a Caim cuida Abel cuida das ovelhas, Caim tá pensando no que pode acontecer de mal com as ovelhas. Tipo, Caim é o cara que é negativo, né? Ele pensa sempre no pior, né? Mas Abel é um cara que pondera nas coisas, né? Ele equilibra, né? Entre as coisas boas e as coisas negativas. E aqui a gente tem Adão e Eva, né? Depois da discussão, depois que a menina saiu. E eles estão aqui pensando, né? Lembrando que tudo isso aconteceu por conta, né, da rebelião lá no Éden, lá no começo. Você vê aqui, essa aqui é a primeira cena, o primeiro capítulo do Gênesis, mostrando ele sendo expulso dos paraísos, né? E aqui no outro dia, Caim está conversando com Adão, né? E Caim começa a falar para Adão aí, né, que na verdade eles só trabalham para quê? Para levar uma vida miserável. E aí aqui, ó, você vê a cara de indignação também de Adão ao perceber o tom, né, de ironia e de deboche que Caim dá, né, à vida dele, né, que eles só trabalham e mais nada, e para quê? Para nada. Então Adão vem conversar com Caim falando que não era assim. E Caim fica revoltado, né? Porque Caim quer saber por que eles são assim, por que eles trabalham assim. Então Adão começa a falar que no começo, né, eles não tinham revelado ainda para os filhos que eles tinham pecado, tá? E os filhos acreditavam que a vida era assim. Então Adão começa a falar nesse momento aqui que no início Deus tinha plantado um jardim para ele e que as coisas eram feitas tudo para ele, que Adão era o dono do mundo, né? Adão era o dono do mundo. E a Caim fala assim: não, se você não era o dono de nada. Ele fala: sim, eu era o dono de tudo. E Deus plantou o jardim para mim, né? Deus plantou o jardim para mim. E aí, ó, Caim fica: como assim, né? Fica: como assim plantou o jardim para você? Que vida era essa que não tinha o mal? Porque Adão fala que não existiu o mal, né? Só existiu o bem. Só que aí eles quiseram conhecer o mal. E aí Caim fica inconformado e vai conversar com o pai. Aí o pai pega e fala assim que não pode mais falar nada, né? Porque o pai não quer contar pro filho o que foi que eles fizeram, porque na verdade a culpa foi deles, né? Deles estar levando essa vida aqui que Caim disse que era miserável, tá bom? Então Caim fica com raiva do pai, ó, porque sabe que o pai está escondendo alguma coisa. Então aqui você tem Caim desse lado e Abel desse lado, já estão dormindo. E Caim começa a falar para Abel que o pai tem um segredo, né? Nesse momento o pai escuta, né? E ele tá com a Eva aqui do lado, né? E os filhos querem saber que segredo que é esse, né? Porque Caim fala assim: o pai e a mãe tem um segredo para contar, e Abel não sabia. Então você vê aqui a aparência de Abel em dúvida, né? E nesse momento aqui, ó, você percebe o olhar de tristeza que o casal tem para poder contar para os filhos que na verdade a culpa é deles, né? Deles estar levando essa vida miserável, né? E aqui nesse momento Eva decide sair, tá? Eu vou aproximar um pouco aqui, ó. Eva tá saindo da casa dela, tá bom? E Eva saindo da casa dela, nós temos essa figura aqui do canto, ó, tá bom? Esse aqui é o diabo, tá observando Eva sair da casa dela. E ele tá aí prestando atenção na conversa que Adão vai ter aí com os filhos, uma conversa reveladora. E Eva tá se sentindo aqui muito triste, porque ela sabe que os filhos podem sentir raiva deles, né? Por conta do pecado ter entrado no mundo, por conta deles, né? Das escolhas que eles fizeram, não quiseram ficar com Deus, e eles tiveram vontade de ser como Deus. Então ela fica assim com essa amargura, né? E aqui, nesse momento, Adão começa a contar para os filhos, né, da história do que foi que aconteceu, que eles estavam num jardim muito bonito, daí eles estão prestando atenção aqui, e aí eles estão falando que não existia maldade nenhuma, mas eles queriam conhecer o bem e o mal. Aí Caim fala assim: vocês quiseram conhecer o mal porque eles sabem o que é mal, porém ele não entende por que o pai escolheu o mal, né? E aqui eles estão conversando, esse momento bem pesado mesmo, o clima, você vê que as cores também mudam, né? O clima triste. E aqui, depois da revelação, né? Depois de terem revelado, Adão ter revelado que foi por conta deles, né? Que eles quiseram conhecer o bem e o mal, que a vida deles ficou assim. Eva, você percebe Eva, na face dela, ela fica realmente muito, muito, muito triste por conta dessa revelação, e a cara de satisfação do diabo, né? Mostrando: haha, olha o que eu fiz com vocês, tá?
E aqui você vê Caim saindo e falando, a culpa é sua, né? E ela, ó, já não tem mais o que fazer, né? E Adão também tá aqui, ó, triste, só que agora você vê enquanto um acusa, Abel vem, abraça o pai e fala que, e sabe, né, e reconhece pro pai que não é fácil carregar essa culpa, né? Então ele abraça o pai e o pai fica sem entender, né? Mas também abraça o filho, porque Adão pensava que o filho fosse descontar tudo neles, né? Já estavam preparados para o pior, mas Abel, ao invés de acusar, ele vem e fala que não é fácil carregar essa culpa e que eles poderiam fazer alguma coisa para poder Deus olhar novamente para eles, tá bom? Aqui nesse momento o Caim está tentando ir embora, né? Porque ele não aguenta, ele está inconformado com a situação. E Abel fala para ele que não é assim, não é desse jeito que se resolve as coisas, né? Então nesse momento aqui Abel tem uma ideia. Abel começa a perguntar, e se a gente tentar conversar com Deus? Para a gente tentar se realinhar com ele, né? Porque Deus não fala mais com o casal, Adão e Abel. Mas aí Abel tem a ideia de falar, né? Caim, o que será da gente tentar reatar com Deus, né? E aí Caim aqui, ó, começa a pensar na situação. Não deve ser uma má ideia, né? Então aqui nesse momento, no outro dia, Abel tem a ideia de oferecer presentes para Deus, né? E nesse momento Adão aparece e pergunta, o que vocês vão fazer, né? E aí, deixa eu voltar essa parte aqui. E aí nessa parte aqui, enquanto eles estão conversando, Abel diz que eles vão oferecer um presente. Caim fala que Abel vai dar as ovelhas. E Abel fala que Caim vai dar o presente da terra. Tá? Então aqui, ó, como eles estão nesse clima de tentar reatar com Deus e conversar, então a família só trabalhava o dia inteiro, né? Era só trabalho para poder comer, né? Plantar a terra e cultivar a terra, só comer. Como nesse momento eles não comiam carne, eles tinham que cultivar a terra para comer os vegetais, então era muito trabalho, era muito árduo, tinham que fazer muito trabalho na terra mesmo. Só que nesse momento aqui, após os filhos, né, terem essa ideia de tentar reatar com Deus, eles falam assim, não, vamos tirar nossos pais dessa vida sofrida por um momento apenas, para a gente poder brincar com eles e reatar com Deus, né? Antes de oferecer os presentes para Deus, vamos nos reconciliar com a família, né? Em vez de descontar a maldade neles, vamos brincar com eles. É que eles estão num momento de descontração, eles estão brincando, né? Porque eles querem ser uma família novamente, porque eles estão felizes. Caim também reconhece com Abel de que eles podem voltar a conversar com Deus, tá? Então aqui nesse momento, no outro dia, bem cedo, tá amanhecendo aqui, eles decidem sair, né? A Caim tá com a enxada de lavrar a terra e Caim tá com o cajado de pastoreio, né? Então eles saem nesse momento aqui para poder escolher os presentes, tá? Caim vai escolher as ovelhas, Abel vai escolher as ovelhas e Caim vai escolher os frutos da terra. Tá, então aqui nesse momento você vê Abel, ele está analisando a ovelha que ele vai oferecer de presente para Deus. Inclusive, esse é um detalhe muito legal, porque Abel está mostrando aqui, né, mostrando o carinho que Abel tinha para poder oferecer um animal na melhor das condições. Então ele começa a analisar o animal, começa a passar a mão no animal para saber qual animal é mais perfeito, qual é o melhor, né, se não tem nenhum defeito, se não tem nada de ruim, para ele poder oferecer para Deus, porque ele quer oferecer o melhor dele. Né, quer oferecer o melhor dos presentes para Deus. E a Caim também, Caim tá olhando aqui na plantação dele, no cultivo, só que Caim tá meio que chateado, porque ele tá vendo os frutos e não sabe se vai dar muito bem certo. E aqui Abel tá observando do que ele pode escolher. Enquanto isso aqui Caim tá pensando no que ele vai fazer, porque ele tem aqui o plantio dele, né? E Caim começa a escolher as frutas, os legumes e coisas que ele vai colocar para poder ofertar para Deus, né? Só que nesse momento você vê aqui que Caim vai pegar um fruto bom, só que ele, em vez de pegar o fruto bom, ele pega um fruto que está caído na terra, que já está podre. Você percebe que ele já está podre, né? Caim está com dó de oferecer o melhor para Deus, né? Ele quer chamar a atenção de Deus, mas ele quer chamar oferecendo coisas ruins, tá? Então ele começa a pegar frutas que caíram no chão, legumes que caíram no chão, tudo que caiu no chão, ó, tudo ruim, seco, já estragado. Ele começa a pegar porque ele tem mais zelo pelas coisas que ele está plantando do que por ele tentar chamar a atenção de Deus de uma forma
boa, né? Então ele acredita que Deus vai olhar para a oferta dele, ele oferecendo coisas ruins. E aqui, nesse momento, Abel, né, depois de ter olhado essas ovelhas aqui, ele olha que ali no cantinho tem uma ovelha pequenininha, né, boazinha, que era a preferida dele lá no começo. Lembra que eu passei a foto lá, ele tá acariciando uma ovelha? Então essa ovelha aqui era a preferida dele, né? Então ele vai lá, olha, ele sabe que é a preferida dele, mas é o melhor que ele tem. Ele vem, passa a mão nela, sabe que é o melhor que ele pode oferecer para Deus, mas Abel sabe que mesmo sendo seu preferido, sabe que isso pode agradar a Deus, porque é o melhor que ele está oferecendo. E você percebe aqui o cesto de Caim só tem fruta podre, né? Só tem fruta, legume, verdura, tudo podre, tá? E os dois vêm aqui, né? Eu já selecionei esse, Caim fala, eu selecionei isso aqui, e eles vêm oferecer para Deus. Você vê que agora aqui as ovelhas já estão sacrificadas e a oferta está aqui de Caim com os frutos da terra podre. Então, enquanto eles estão conversando aqui, né, vendo assim para ver se Deus vai se agradar do presente deles, porque eles estão tentando voltar, só que esse tá desconfiado, ou então está protegendo demais as coisas dele. E no caso aqui, Abel ele ofereceu o melhor, né? E Caim ofereceu o seu pior. Ele poderia oferecer o melhor também. E aqui você vê o sinal de Deus em favor da oferta de Abel, tá? Você vê que o cesto de Caim não acontece nada, tá bom? E ele vem lá e consome tudo, ó, a oferta de Abel. E aí eles ficam surpresos. E aí, ó, após observar, nunca tinham visto isso da parte de Deus, eles ficam surpresos, ficam felizes, né? Tanto Caim quanto Abel ficam felizes de ver que Deus respondeu o motivo deles, né? E aí eles se abraçam, ficam felizes. E nesse momento aqui, ó, Abel fala, eu vou contar para os pais que Deus respondeu favoravelmente aos nossos presentes. E aí Caim fala assim, eu vou esperar aqui para ver o que Deus vai fazer com o meu, né? Porque Deus só foi em favor de Abel. Até aqui esse momento, Caim ainda está esperançoso que Deus vai vir e vai consumir a oferta dele. Tá bom? Só que Caim fica esperando e vê que nada acontece, né? Ele fica olhando, não está acontecendo nada. E aí Abel chega e fala, pai, mãe, a gente conseguiu conversar com Deus, né? A gente conseguiu, vem ver. E aí, ó, Caim já está aqui com raiva, né? Tá vendo que está demorando, ó. E ele começa a sentir raiva e começa a conversar com Deus. Por que ele faz isso? Você vê que a oferta de Abel está toda consumida e a de Caim, eles estão perto, mas nem lambeu, né? Deus nem cheirou a oferta de Caim. E aqui está tudo consumido. Muito legal da equipe de produção pensar nisso, né? E aqui termina o segundo capítulo de Gênesis, mostrando esse dilema agora que Caim se encontrou, tá? Ele poderia ter oferecido o melhor, mas ele ofereceu o pior, e aí por conta disso começa a crescer o sentimento de raiva, né? Porque ele se sente vítima o tempo todo, é sempre indesejado, a vida é sempre ruim, frustrante, né? Então aqui nesse momento Caim já começa a pensar que ele é odiado por tudo e por todos, e que Deus também não gosta dele, tá? Então ele alimenta isso, ao invés dele pensar que Deus pode olhar para ele, mas desde que ele faça por onde, porque ele não quer fazer nada, né? Ele só reclama da vida, ele reclama de tudo, e ele quer ser o preferido, porém ele não age conforme as ordens de Deus. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Logo mais também trago a análise aí completa do terceiro capítulo de Gênesis. Forte abraço a todos e até a próxima.